E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora responder a questão 7 do SSA 1 2025. A questão nos diz o seguinte: dois pequenos reservatórios de água, RS, com formas de paralelepípedo retangulares retos, têm as dimensões proporcionais, cuja constante de proporcionalidade é 3/4. Tá? Se no reservatório R cabem 640 litros de água, qual é a quantidade de água em litros que cabe no reservatório S? Claro que vai caber menos, né? Mas quanto? Bem, se você não conhece de proporcionalidade, você vai sofrer um pouco para fazer a questão, porque tu vai querer calcular esses volumes sabendo as dimensões, só que a gente não sabe as dimensões. Então aqui vem uma coisa importante, né, pessoal, em relação a quando as figuras são semelhantes. Quando é que duas figuras são semelhantes? Quando os lados são proporcionais às dimensões, que é exatamente o que foi dito no enunciado. Então, tem uma coisa importante que é a seguinte. Quando você tem figuras semelhantes, deixa eu anotar isso, tá? Que eu não sei se você que está assistindo o vídeo já conhece esse conceito ou não. Então, eu vou explicar ele do zero aqui, mas vai ser rapidinho. Quando tu tem figuras semelhantes e tu pega o lado da maior, vou chamar de Lzão, e divide pelo lado da menor, ou o inverso, tá? O lado da menor e divide pelo lado da maior, isso daqui vai dar uma constante. Isso daqui vai ser igual a uma constante, que geralmente a gente usa a letra K. Pode ser o maior para o menor ou o menor para o maior. É claro que a constante vai dar diferente, né? Se eu fizer o grande para o pequeno ou o pequeno para o grande. Mas independente do que der, a gente chama de K. Isso eu estou falando aqui de comprimentos. Note que eu estou falando aqui de comprimentos. Vamos supor que a gente pegou esse daqui, tá? O lado menor para o lado maior. E agora eu vou seguir o raciocínio. Se ao invés de comprimento, agora eu estiver falando de área, então se eu pegar a área menor e dividir, uma área pode ser de qualquer coisa, tá? Pode ser a área completa da superfície, se for um sólido. Pode ser a área de um quadrado, se for uma figura plana. E eu dividir pela área do maior. Note que eu estou seguindo a mesma ordem aqui, tá? O menor em cima, o maior embaixo. Então agora esse resultado já não dá mais K. Já vai dar K ao quadrado. Então essa relação aqui ela serve para área. E se for para volume? E eu pegar o volume da figura menor, agora é obrigado a ser um sólido, né? E dividir pelo volume da figura maior, isso vai dar K ao cubo. Então isso daqui serve para volume. Então quando nessa questão nos diz que a constante, agora vamos passar um traço aqui e vamos para a questão, tá? Quando nos diz que a constante ela vale 3/4, então pensa comigo. Isso seria Lzinho por Lzão ou seria Lzão por Lzinho? Note que o número de cima 3 é menor que o 4. Então tem que ser Lzinho por Lzão. Então significa que essa constante de proporcionalidade ela foi encontrada quando eu dividi algum comprimento da figura pequena por algum comprimento da figura grande. Só que a questão trata de volume. Então, isso é a gente fazer com o volume. A gente vai ter então, ó, o volume da pequena, vou chamar de Vzinho, tá? Dividido pelo volume da grande, tem que ser igual a essa constante, que é 3/4. Só que não pode esquecer que agora a gente vai ter que elevar ao cubo, por estar falando de uma medida que é tridimensional, tá? E agora é substituição. Vzinho a gente quer encontrar. Vzão já foi dado. A gente sabe que é 640 litros. 3 ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. E 4 ao cubo. 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. Basicamente aqui já acabou, né? E o que é que vai ficar aqui, ó? Eu posso cortar aqui embaixo, mas eu vou fazer assim. 64 vezes V vai ser 64V igual a 640 vezes 27. Aqui eu não vou multiplicar não, né? Então quem vai ser o V? Vai ser 640 vezes 27 dividido tudo isso por 64. Aí aqui a gente corta, né? 640 por 64, o 64 corta com 64, só sobra o zero, que é o 10. Aí vai ficar 10 vezes 27. Então V
é igual a 270 litros. Então, nossa alternativa, letra D. Esse tipo de questão é simples, né? Agora você tem que conhecer essas relações aqui que existem, tá? Só uma curiosidade, já acabou a questão, tá? Mas um cone, né? Quando a gente pega um cone e a gente corta esse cone por um plano assim paralelo à base, aí isso vai gerar dois sólidos geométricos aqui, né? Vai gerar um conezinho menor para cima e para baixo vai gerar uma figura chamada tronco de cone, tá? Aí uma coisa interessante, né? Se eu corto isso na metade da altura, ou seja, aqui fica H por 2, aqui fica H por 2, metade da altura do cone original. Então a gente vai ter como se fosse assim, um cone original, cuja altura é H, e um conezinho menor, cuja altura é H sobre 2. Concorda que a constante de proporção aqui, ó, um comprimento H, o outro comprimento H sobre 2, vai dar 1 sobre 2. Aí vê que curiosidade, né? Se eu pegar o Hzinho, dividir pelo Hzão, como se aqui fosse o Hzão, vai dar 1 sobre 2. Então o volume do pequeno pelo volume do grande vai ser isso ao cubo, vai dar 1/8. Aí vê que coisa interessante. Se eu pego um cone e corto ele exatamente na metade da altura, o cone menor ele vai ter só 1/8 do volume do cone original. Muita gente pensa que vai ter a metade, né? Mas não vai ser a metade nem 1/4, vai ser 1/8. Então um resultado um pouco impressionante para quem não conhece constante de proporção, beleza? Então pessoal, é isso. Se tiver ficado alguma dúvida, posta aí nos comentários e até o próximo vídeo. Abraço.